No vídeo anterior, eles estavam comentando sobre a segunda morte, né? Que o espírito ele degrada até chegar a um ponto em que ele não tem mais nenhuma forma, ele vira um ovoide, perde todos os membros e fica num estado completamente alucinado, louco, tresloucado. E esse é um estágio considerado de segunda morte, tá? Pode acontecer tanto quanto você adensando teu espírito até as esferas mais densas, né? Quanto você se elevar cada vez mais às esferas superiores e passando a um ponto em que você não vai ter nenhum outro tipo de corpo material ou semimaterial, somente sendo uma composição astral. Basicamente, você tem uma segunda morte também quando evolui até um certo ponto e fica somente uma bola de luz, bem dizer. Então, eles estavam comentando a respeito disso. Então, nesse momento, eles saíram da caverna e deixaram o Netuno lá fazendo o que ele estava fazendo, e Netuno ficou observando eles enquanto eles saíram. E seres estranhos começaram a passar, né, a todo momento, na verdade, né, em todas as direções, e tinha um olhar muito distante e perdido. E Ranieri perguntou se eles estavam inconscientes. E Orcus esclareceu que na realidade sim, o pensamento deles, quando existia, né, ele permanece longe. Então existia um pensamento, um raciocínio, uma razão, mas isso já fazia muito tempo. Estava longe, né? Então eles estavam naquela conformação de inconsciência há muito tempo. Eles não se lembram mais da vida na superfície, da última encarnação deles, de tanto tempo que a maioria daqueles espíritos estão lá. Eles perderam a noção do valor de si mesmo ou da forma, né? Então eles não têm mais uma lembrança de como que era viver na superfície ou de como que era a forma humana, porque era uma maioria, lembrando que eles estão num ambiente como se fosse um ambiente aquático, mas era uma gelatina densa, né, que ali eles começam a subir para a superfície naquele ambiente, digamos assim, estacionário, tá? Então, eles não lembram mais de como era a vida na superfície e perderam a noção de valor ou da forma humana como a gente a percebe, tá? Ranieri perguntou também, eles têm sensações e desejos, né? E Orcons elucidou. Às vezes, essas sensações, eles falou que tem sim, né? Que essas sensações, elas se intensificam naquilo que poderíamos chamar de base infrafísica, ou seja, a proporção que o ser cai, as sensações e desejos elas concentram-se cada vez mais em seus órgãos de manifestação primárias e de maneira excepcional sexuais. Então, órgãos de manifestação primária. A maioria dos órgãos de manifestação primária são os órgãos sexuais, ou seja, quanto mais o espírito desce, mais essas sensações e desejos se manifestam nesses órgãos, né, de sensações primárias, se manifestam ali. E de maneira excepcional, ou seja, de maneira intensa, né, de maneira muito forte nas sensações e manifestações sexuais, tá? E o Orcus, aliás, e o Ranieri perguntou, mas aqui, nesta região e nestes sítios, existe entendimento sexual entre as criaturas? Né? E Orcus elucidou, talvez não como os homens, né? Nós entendemos, mas existe sim. Então, a mente em estágio inferior, ou seja, em estágio denso, lá naquelas profundidades de conhecimento, progresso e vibração, ou seja, densidade de conhecimento, de progresso e vibração. Estão vibrando bem baixo, um conhecimento praticamente estacionado e o progresso travado, estacionado naqueles sítios, não é? Então, eles expressam-se sexualmente através de órgãos de sensação e reprodução das formas do plano inferior. Quais são os planos inferiores da matéria? Começa lá no mineral, vegetal, animal, depois humano, certo? Esses são os estágios do plano inferior.
E a mente, então mais para frente ele elucida que a mente em estágio de conhecimento, progresso e vibração superior expressa-se sexualmente através de transferência de alimento masculino ou feminino, que em última instância significa troca de valores evolutivos. Não recebe a flor o pólen de outra flor que se situa à distância? Então, não vai lá a abelha, pega o pólen de uma flor, vai lá na outra planta e poliniza. Isso não é uma conformação sexual, de certa maneira, uma reprodução no meio botânico, ou seja, de origem vegetal? Então, da mesma maneira, há essa troca lá, né? Não é um sexo como a gente entende aqui nos seres humanos, essa troca de fluidos, mas é como se fosse do reino vegetal. É uma troca de alimento masculino e feminino que há nessas criaturas também, tá? Então não existe lá a forma sexual como a gente imagina. Então imagina uma flor, a abelha pega o pólen, vai na outra flor e poliniza. E isso é no reino vegetal uma troca de alimento que também é uma forma de reprodução e também uma forma sexual. Então entende-se que lá nesse ambiente, nestes sítios, há esse tipo de troca nesses locais, tá? Ou seja, né, os, os espíritos que estão lá embaixo, eles têm essa manifestação sexual como se fosse da botânica. Claro que é muito mais profundo do que isso, mas é só para a gente trazer em termos aqui para que nós possamos entender, tá? E o Ranieri ficou assombrado com isso porque ele não imaginava, né, que seres deformados e escravizados, mutilados, degradados naquela forma, digamos assim, de peixe e muitas outras formas que existiam lá, poderiam se amar ou se reproduzir. E o Orkhons elucidou que, de certa forma, há sim esse amor à reprodução, porque ela é lei de Deus. Amor e reprodução é uma lei. E que a escada, olha só que interessante, a escada que conduz aos cimos é o topo, tá? Espirituais, ou seja, o topo espiritual tem suas bases nas formas inferiores da vida. Então aí é uma escada, toda a escada tem o seu primeiro degrau, que é a região inferior, que leva para a região superior. Então, Deus, ele está em tudo, a cada um segundo as suas obras, como ensina a palavra divina. Então Deus, ele está em todos, cada um a sua obra. Se você faz o mal, você vai estar colhendo o mal. E isso também é uma conformação divina de Deus, porque ela é a lei. Lei da maldade e também tem a lei do amor. Tá? Isso tudo está dentro da lei, tá? E da sombra para a luz, do inferior para o superior. Exprime o princípio da lei. Então, assim, o que pensam os homens a respeito da verdade não altera a própria verdade. Então, não importa se você que está assistindo acredita ou não nisso, a verdade ela não vai mudar de acordo com o que você pensa. A verdade ela é uma só e está lá explícita para quem quiser ver e acreditar, independente daquilo que você pensa sobre a verdade. A verdade ela é imutável, tá? É imutável. Então, a lei é essa, da sombra para a luz, do inferior para o superior. E aqui embaixo, no caso lá embaixo, como lá no alto, Deus legisla com o mesmo amor e carinho, onde ninguém é órfão da providência divina, ou seja, não existe um espírito sozinho no universo infinito. Todos têm o Deus como Pai, entende? Não existe orfandade. Por mais que você se sinta sozinho, você é filho de alguém, é filho de Deus, entende? Então não existe orfandade. Mesmo os espíritos embrutecidos no mal vão um dia subir novamente da sombra para a luz, do inferior ao superior e continuar na escala evolutiva, né? Então não existe orfandade no universo, certo? Conseguiram compreender isso? Não existe. Ninguém está a Deus dará, digamos assim, no universo. Todos temos Ele como Pai e nós somos irmãos, tá?
E o ódio é apenas o afastamento da lei. Que tipo de afastamento? O afastamento da lei do bem. Então você se afasta do bem, o ódio toma conta. Né? O que é a sombra? É a ausência de luz. Quando você sai da sombra, significa que a luz toma conta. Entende? Então, o ser ele estaciona e progride. Naqueles pontos eles estão estacionados, depois vão voltar a progredir. São o estágio do mesmo movimento. Ou seja, tanto quanto você esteja estacionado, quanto você esteja progredindo, faz parte do mesmo movimento de progresso para a elevação espiritual. Mesmo que você esteja numa escala densa vibratoriamente, você também está participando do mesmo movimento, tá? Esse movimento que leva para cima, certo? E Ranieri ficou contemplando aquelas criaturas e contemplando ali o que Orcus tinha elucidado, e Orcus, percebendo isso, foi e trouxe mais ventilação para esses pensamentos dele. E falou: não se iluda, meu filho, o anjo e o demônio são irmãos, certo? A ameba e as potências celestiais mais elevadas detêm em si os princípios da mesma vida universal e gloriosa. Ou seja, eu e você somos irmãos, independente das tuas provas, independente das tuas obras, você é o meu irmão. O anjo é irmão do demônio, o demônio é irmão do anjo, porque somos filhos do mesmo pai, estamos dentro de Deus. E a ameba, que é um vegetal, um mineral, e as potências celestes mais elevadas, né, os seres ascensionados, detêm os mesmos princípios da mesma vida universal e gloriosa. Todos nós fazemos parte do todo e o todo faz parte de nós.